Na parte 2, vimos que Yahvé rejeitou os cananeus em virtude de suas injustiças e escolheu como seu novo povo, os descendentes do estrangeiro Abraão. El Elyon não quer ser mais o Deus dos cananeus, mas sim o Deus de Israel que surgirá através de Abraão. Nessa terceira parte veremos uma das injustiças praticadas pelos cananeus que fizeram com que El Elyon fosse procurar por um novo povo. Zelai para que entre vós não haja nenhum homem ou mulher, clã, tribo ou família cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vós nenhuma raiz que venha a produzir planta venenosa e muitas amarguras. Deuteronômio 29 verso 18. Adorar vários deuses era uma das injustiças que Yahvé supostamente queria acabar, é essa ideia que nos passa o escritor do Êxodo. Ao elencar os povos que seriam desalojados de suas terras, para dar lugar aos descendentes de Abraão, o escritor aponta que todos eles possuíam vários deuses. O Gênesis 14 é uma releitura do escriba judeu, em época tardia, com a intenção de explicar como é que Jeová foi parar em terras cujo Deus nacional era El. O texto tenta explicar como é que o povo de Israel adora Jeová se na composição de seu nome teofórico aparece o nome de El e não de Jeová. A alternativa então encontrada pelo escritor do Êxodo foi dizer que esses deuses eram as mesmas pessoas. A Bíblia hebraica, de forma clara, relaciona o antigo deus cananeu ao deus da lenda do Êxodo. O Deus que chamou Abraão da Mesopotâmia era o que já habitava em terras dos cananeus e que já era adorado por todos os povos cananeus, inclusive os jebuseus, os quais tinham como rei e sacerdote Melquisedeque. Embora El Elyon não fosse conhecido por Yahvé na época patriarcal, ele foi adorado como El em Canaã. Lembrem-se de que os deuses não eram sem teto, eles estavam vinculados a uma terra, um espaço geográfico. Javé habitava terras cananeias, seu monte sagrado no mito do Êxodo ficava no Sinai. Ao tomar o lugar de El nas tradições, Javé se torna em todos os sentidos um deus cananeu, pois El era cananeu. E é por ser cananeu que El Elyon traz justamente Abraão para seu lar, isto é, Canaã. Para onde mais um deus cananeu chamaria alguém? Chamaria para o Brasil, por acaso? A vinculação de El Elyon a terras cananeias é tão forte que a narrativa do Êxodo mostra que após derrotar os egípcios, os hebreus sequer almejam ou cogitam tomar conta do país mais desejado na antiguidade. Os israelitas e seu Deus preferem Canaã, só pensam em Canaã. E isso não faz o menor sentido, um povo sem terra alguma podendo ficar no país mais rico e mais poderoso da antiguidade querer ir justamente para conglomerados de terras áridas e pouco produtivas. Os israelitas vão preferir lutar e morrer por terras já ocupadas e supostamente bem defendidas lá em Canaã, em vez de ficarem com as terras egípcias. El Elyon, tratado no texto hebraico como Javé, está tão ligado à terra de Canaã que vemos passagens como esta. Porque a terra que passas a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeavas a tua semente, e a regavas com o teu pé, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que o Senhor teu Deus tem cuidado, os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Deuteronômio 11 verso 10 a 12. Javé só tem olhos e cuidados com a terra de Canaã. Ele afirma que cuida de Canaã o ano inteiro. Somente um Deus cananeu poderia ter tanta preocupação com terras cananeias, vocês não acham? Por acaso, um Deus grego se preocuparia com Canaã? Um Deus assírio teria tanta preocupação e carinho por terras cananeias ou com terras assírias? Por acaso um Deus romano quereria tanto que romanos fossem morar em terras cananeias ou em terras romanas? Mas como dissemos, a explicação lógica para o fetiche e fissura de Javé e os hebreus por terras de Canaã é que esse povo e esse Deus sempre foram de Canaã. Já existem fortes provas arqueológicas e mesmo biológicas que atestam que Israel era em sua origem cananeu. Quando se assumem como monoteístas, os israelitas adotam termos da cultura cananeia, e os desconstroem, dando-lhes novos sentidos para adequá-los a seu monoteísmo monolátrico. El não era um título, mas um nome pessoal, quando relacionado ao divino. Vamos demonstrar mais outra vez. E disse, eu sou El, o Deus de teu pai, não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Gênesis 46 verso 3. Então Deus disse, eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Seja frutífero e multiplique. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Reis estarão entre seus descendentes. Gênesis 35 verso 11. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus El Shaddai, anda em minha presença e sê perfeito. Gênesis 17 verso 1.
Depois Israel declarou a José: El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, me apareceu certa ocasião, na cidade de Luz, lá nas terras de Canaã, e ali me abençoou. Gênesis 48 verso 3. Que El Shaddai te abençoe, que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma grande comunidade de povos. Gênesis 28 verso 3. Que o Deus de seu pai o ajude, e Shaddai o abençoe com vitórias dos altos céus, conquistas das profundezas das águas. Vitórias dos seios e do ventre. Gênesis 49 verso 25. El é grande demais para que o possamos conhecer, o número de seus anos é incalculável. Jó 36 verso 26. As passagens acima não deixam dúvidas de que El era o nome pessoal desse Deus. Outra prova de que havia um Deus de nome El e que esse nome não era meramente um título, mas sim, uma divindade antiga, é o fato de haver dentro do texto produzido pelos escritores bíblicos, lugares levando o nome de El. Lugares estes que já eram conhecidos por seus nomes teofóricos antes de os hebreus surgirem propriamente em terras cananeias. Foram os cananeus que deram originalmente os nomes que levam El na composição desses lugares. Por exemplo, El ao aparecer e se identificar com esse nome a Jacó, muda seu nome para Israel. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos. Gênesis 35 verso 10 e 11. O Deus cananeu dá seu nome a Jacó. Os escritores da Bíblia hebraica converteram ou transformaram um Deus cananeu de nome El num outro de nome Javé. O Gênesis 14 em conjunto com o Êxodo constituem-se em uma tentativa de sincretizar o antigo Deus El ao Deus Javé. É por isso que não encontramos na literatura bíblica confrontos de forças entre as divindades El e Javé. Para esses judeus El e Javé eram as mesmas pessoas. Os judeus que produziram os textos da Bíblia hebraica assimilaram o Deus El ao Deus Javé. Mas por que os escritores escolheram justamente El para fazer as vezes de Javé? Por que não Baal, Camós, Rimon ou Cós? Porque era El que era o pai dos deuses, chefe de um panteão, era ele que era o dono das terras dos cananeus, era El que era conhecido como o possuidor ou criador dos céus e da terra. Nenhum outro deus cananeu possuía tais títulos originalmente. Tudo indica, conforme Deuteronômio 32 verso 8, que Javé entra no panteão de El como um dos seus 70 filhos, e com o tempo, vai ganhando proeminência, até assumir o trono no lugar do pai. Repetindo assim o que já havia ocorrido com outros deuses, em outras mitologias, a exemplo, Marduk e outros. E como já dissemos, na origem, a nação de Israel carregava o nome El e não o nome de outro deus, assim era o papel de El que Jeová precisava ocupar. Analisando de forma profunda a intenção dos escritores judaicos e sabendo que El era um deus muito antigo, os estudiosos concluíram que esses escritores, na realidade, estavam tentando unir duas tradições com o intuito de fixar o monoteísmo na figura de um único Deus. Um único Deus, um único povo. É nesse momento que os antigos israelitas e judaítas se veem não mais como cananeus, mas como um povo distinto deles. É por isso que no mito Abraão aparece vindo de Ur dos Caldeus. Os escritores querem desvincular Israel dos povos cananeus. O mito de Abraão tem por objetivo a negação de Israel ser cananeu. As tradições apontavam para dois deuses, El e Jeová, e duas nações, Israel e Judá. Buscou-se então fazer a junção entre essas tradições, Israel e Judá, e esses deuses, El e Javé. Então quando os mitos falassem em Judá, estariam falando em Israel, quando falassem em El, estariam falando em Jeová. Esse mesmo truque literário aparece no relacionamento entre Edom e Israel. Quando o texto bíblico afirma que Edom e Israel eram irmãos, na verdade, há aí uma tentativa de novamente unir tradições antigas. A arqueologia teoriza, por meio de achados, que o deus Javé vem de terras do sul, das terras de Edom. O deus primitivo Javé, portanto, seria um deus cujas origens são remontadas desde a Transjordânia. A forma que os escritores encontraram para unir a tradição que aponta Javé em Edom foi dizer que os edomitas eram irmãos de Israel, Jacó. Edom era um povo mais antigo que Israel, assim, na lenda bíblica entre Edom, Esaú, e Jacó, Israel, diz-se que Esaú é o irmão mais velho. Com o intuito de dar um passado antigo a Javé, esses escritores resolveram dizer que Javé era o primitivo e antigo Deus El. A intenção primeira é fazer acreditar que os hebreus deixaram de adorar vários deuses.
Dizer que os hebreus adoravam El e que esse Deus, na verdade, era Yahvé, desconstruiria a princípio qualquer conjectura de que Israel era politeísta como os outros povos o foram.